Eu subo à tribuna, presidente Petecão, senador pelo estado do Acre, para falar um pouco sobre política nessa tribuna. Na semana passada e alguns dias, ou em outras semanas, foram aqui discutidos já alguns pontos de vista e vários senadores tiveram a oportunidade de fazê-lo para falar sobre a reforma política que nós deveríamos ou devemos fazer aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado e depois passando pela Câmara também. E eu gostaria de deixar alguns pontos que me parecem importantes e do ponto de vista do senador Blairo Maggi, o que acha e o que entende dessa questão da reforma política. Ouvi o nosso presidente Renan Calheiros dizer outro dia aqui que se deixasse por conta de cada um dos senadores ou dos deputados federais, nós teríamos aqui uma reforma política para cada uma das nossas cabeças, o que não deixa de ser verdade também. Mas acho que a reforma política que deve vir pela frente, ela deve se concentrar em alguns pontos que nós ouvimos nas ruas, que ouvimos nas nossas casas, que ouvimos nas associações a quais nós pertencemos ou frequentamos, enfim, que me parece um ponto comum entre todos os cidadãos brasileiros. E o primeiro deles, que gostaria de falar, e brinquei agora com o senador Moca e o senador Medeiros, de que cada vez que se fala em financiamento de campanha, e alguns defendem aqui a não contribuição de empresas privadas para campanhas eleitorais, os colegas senadores acabam olhando para mim como empresário, né, como se algo fosse na minha direção. Mas eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com aqueles que defendem o fim dos financiamentos das empresas para as campanhas eleitorais, por vários motivos, né? Um de ordem pessoal, porque acho que as empresas, e como empresário falo isso, as empresas são constantemente procuradas, às vezes até forçadas a participar de campanhas eleitorais que muitas vezes não gostariam e não é nem relacionada com o seu negócio, não é uma causa a ser defendida no Senado ou no Congresso Nacional. Mas eu entendo que a empresa não vota, né, e a empresa não deve contribuir para as campanhas eleitorais. O que vamos fazer para substituir estas doações é que é o grande X da questão, senador Requião. Esse é o grande X da questão. Porque também ouço alguns colegas que defendem o financiamento público de campanha, que também não me serve, também não acho que é o caminho, pelas razões, ou por uma das razões que posso citar aqui. Se não me engano, na eleição de 2010, o custo de um voto era algo como R$ 5, R$ 7, ou coisa parecida, pelo cômputo geral das votações. Bem, num estado como o estado de Mato Grosso, e o senador Medeiros é de lá, e conhece bem, nós temos um estado muito grande, territorialmente muito grande, mas que com pouca população. Então, se você transformar em recursos financeiros a quantidade de votos que você tem no estado do Mato Grosso, não dá para fazer uma campanha ou duas campanhas de candidatos a governadores, por exemplo, ou senadores, uma questão majoritária. Eu peço à senadora presidenta, agora Ana Amélia, para conceder uma parte ao senador Requião, já que eu não tenho esse direito, mas temos tempo hoje, podemos fazer um debate aqui. Olha, senador Blairo Maggi, o regimento tem o limite, que é o limite da organização, mas hoje, essa semana, é uma semana em que o regimento, penso, marginalizado ante a seriedade e o alcance dos temas que nós estamos tratando. Então, eu penso que temos que respeitar o regimento, mas eu, com todo senso de responsabilidade, Vossa Excelência tem o direito de fazer a parte para o senador Blairo Maggi, senador Roberto Requião. E além disso, senador, Vossa Excelência poderia invocar a cláusula José Serra,
que lhe daria o direito de falar 2h30, com quantos apartes assim desejasse. É um princípio já estabelecido no plenário do Senado Federal. Mas deixando a ironia de lado, a praxe de segunda-feira é a flexibilização do regimento, inclusive em função da parca presença, quase sempre, de senadores no plenário. Senador, a minha posição é contra o financiamento privado de campanha, de pessoa jurídica. Eu acho que nós podíamos abrir a possibilidade do financiamento para pessoa física, sua ou minha, dentro de um determinado limite, um salário mínimo, 2 salários mínimos, uma coisa a ser fixada. Mas essa proibição, por paradoxal que pareça, ela vem em defesa também do empresariado. Porque nós temos os grandes complexos empresariais que, decididamente, tentam corromper a estrutura política e administrativa em benefício próprio. Mas nós temos o empresariado, de uma forma geral, que é vítima de uma espécie de um racket. Eles são obrigados a contribuir como uma prevenção para legislações predadoras que possam vir em retaliação à ausência da contribuição. É a moralização da política e a defesa também do empresariado, de inescrupulosos políticos que existem na mesma proporção, a base genética é a mesma, que empresários que tentem uma vantagem excepcional. Nós estamos corrigindo um processo. Então, nós não devemos pensar que nós estamos transformando todo empresário num sujeito corruptor. Não é assim, até porque não são assim. O comportamento do empresariado não é esse. Eles estão criando oportunidades, empregos, viabilizando a produção de riquezas. Desta forma, senador, eu quero cumprimentá-lo pela posição que acaba de colocar, que ela não é só defesa do político, do assédio de grandes grupos empresariais, ela é a defesa dos empresários, do assédio inescrupuloso da política. Muito obrigado, senador Requião. Muito oportuno a sua observação. Então, nessa linha que vem dizendo, então, nós devemos não permitir mais esse tipo de contribuição para a campanha. Agora, também, não me parece que o financiamento público de campanha seja a solução. Quer dizer, então, cabe ao Congresso Nacional, ao Senado, à Câmara, debate sobre esse assunto para que nós tenhamos um limite, então, da contribuição, como o senador Requião já colocou, pelas pessoas físicas, e quem quiser contribuir, possa ser desburocratizado também a forma da contribuição, porque hoje, se um cidadão ou cidadão quiser contribuir com uma campanha eleitoral, é bastante penoso, é complicado você também fazer as doações. Então, tem que flexibilizar essas partes. Também me parece oportuno de deixar meu ponto de vista sobre a questão da reeleição. Eu fui, melhor dizendo, um governador reeleito no cargo, e hoje a minha posição já era naquele período, mas a minha posição, deixar claro também no Senado Federal, que eu sou contra a reeleição para os cargos na questão da majoritária, ou melhor dizendo, no Executivo. E razões não faltam para isso, né? Principalmente para quem disputou essa eleição no cargo e tem a consciência de que é desproporcional a forma como faz. Por mais cuidado que você, como candidato à reeleição, tem, mas a força da máquina, a forma como a eleição é conduzida é desproporcional, e a senadora Ana Amélia disputou uma eleição dessa forma, e vários outros companheiros aqui, colegas, já disputaram e sabem do que eu estou dizendo. Então, a minha posição também é de que nós não devemos devemos encerrar a questão da reeleição, devemos pensar num mandato talvez de 5 anos para os cargos no Executivo. Também penso, né, e aqui é a minha reforma, vamos chamar assim, a minha reforma política, né? Penso que nós deveríamos ter eleições gerais no país, num único dia, fazermos a eleição para presidente da República, para senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Muitas pessoas alegam que é muito voto para um dia só,
mas eu não vejo assim. Nós temos condições, nosso povo é um povo esclarecido, hoje nós temos a mídia que todos, né, carregam no bolso, tem seus celulares, seus smartphones, não há problema de informação para que o cidadão possa votar. O que tem que impedir são os currais eleitorais, são a forma como nós observamos hoje na condução do voto ou o trabalho do voto que tem que ser eliminado completamente. Também gostaria de dizer que sou favorável ao fim das coligações proporcionais para deputados federais e deputados estaduais. Acho que os que são eleitos devem vir pela quantidade de votos que cada um tem. Quem é mais votado, ele tem o direito de exercer a sua função no Parlamento Federal ou no Parlamento Estadual. E isso faria imediatamente quase que uma reforma política nos nossos partidos ou na forma como temos os partidos. Porque hoje, eu já concedo a parte do senador Moca, hoje o que acontece? Os partidos pequenos, minúsculos ou quase que inexistentes, ou que existem no papel, eles servem para nas épocas de campanha, servirem de aluguel, né? Encarecendo, inclusive, a campanha daqueles que têm ainda as chances maiores de disputar a eleição e vencerem essas eleições. Então, com o fim dessas coligações, do voto proporcional, nós teríamos condições, então, de fazer uma reforma no sistema partidário, como eu disse, nos existente, porque naqueles que ainda querem criar, nós votamos na semana passada uma lei que veio da Câmara e que agora depende da sanção da presidente Dilma para dificultar um pouco essa questão. Mas eu concedo a parte do senador Moca com muito prazer. Senador Blairo Maggi, eu concordo com os dois pontos que Vossa Excelência já defendeu. E nesse particular das chamadas coligações proporcionais, é a maior distorção que tem hoje. Você pega, por exemplo, no meu estado, são 8 deputados federais. Tem pelo menos 3 ou 4 deputados federais que tiveram menos voto que o deputado federal Fábio Tradi. É uma distorção que existe essas coligações proporcionais. Aí um partido coloca uma celebridade, aí ele tem 1 milhão de votos. Aí junto com ele vem um parlamentar que teve 200, 300 votos, provocando uma distorção que ninguém consegue explicar. Então vai numa Câmara de Vereadores, de 11 vereadores, que é a média. Aí você tem 5, 6 vereadores ali que têm menos votos daqueles que estão de fora. Quer dizer, tem que acabar com isso. Quem que tem que exercer o cargo na Câmara, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal? Se tiver, no caso de Campo Grande, 29 vagas de vereadores, tem que entrar os 29 mais bem votados. Aí eu acho que isso vai acabar com os partidos. Ao contrário, o que acontece hoje é que tem vereador, candidato, que corre para uma legenda mais fraca, sendo que o partido que ele gostaria de disputar a eleição era outro. Então, esse tipo de distorção acabaria. E acabaria da forma mais tranquila possível. Não precisa votar cláusula de barreira, não precisa votar nada. Você simplesmente vai dizer, tanto na Câmara, no Senado e nas Assembleias Legislativas, serão eleitos aqueles vereadores, deputados estaduais, federais, no Senado já assim, os mais votados. Então, nós transformaríamos todas essas eleições em eleições majoritárias. E aí fica muito fácil, porque ninguém vai dizer, mas eu votei num fulano e acabei elegendo um outro vereador que ele não tinha a pretensão. Então, ele vai eleger aquele em que ele votou. E o vereador, o deputado estadual ou federal, vai escolher
o partido de preferência dele, e não em função de uma legenda mais forte ou mais fraca, simplesmente para se eleger. Essa é a minha contribuição, parabenizando Vossa Excelência pelo discurso. Muito obrigado, senador Moca. Vossa Excelência, me permite uma parte? Permito uma parte, senadora Sigurd Gás, que representa Rondônia aqui nesse parlamento também. Saúdo Vossa Excelência pelo tema que traz essa tarde. Eu também concordo plenamente com o fim das doações de campanha por empresas. Está na hora de nós diminuirmos o custo das campanhas. Não há quem aguente mais. Isso tem também, de uma certa forma, distorcido os resultados das eleições em alguns lugares, em função de verbas que estão à disposição de candidatos A, B ou C, e também gerando compra de votos. Há quem diga que isso vai fortalecer ou pode fortalecer o Caixa 2, mas nós temos que enfrentar isso. Diminuir o custo das campanhas, fazer com que, de fato, as doações possam acontecer através de pessoas físicas e também com limite. Concordo com o senador Requião, da mesma forma, que tem que haver um limite por CPF para as doações. Dessa forma, nós vamos ter as eleições mais competitivas. Vamos fazer com que todos possam disputar com uma igualdade maior para conseguir o seu objetivo, e assim nós vamos ter, de fato, um debate sobre políticas públicas, através da televisão, das rádios, dos jornais. Eu entendo que esse é o caminho, é o futuro próximo das nossas eleições. Eu tenho alguma dúvida ainda, senador Blário, com relação às eleições gerais. Me dá a impressão de que, se nós colocarmos eleições de presidente a vereador, a política pública relacionada a prefeituras municipais ou aos municípios vai diminuir a importância do debate. E isso me preocupa, porque no passado já era assim, eleições gerais. E foi dividido exatamente para que se houvesse um debate maior com relação às eleições municipais ou a políticas públicas municipais, separado das políticas públicas estaduais e federais. Entendo que ainda não estou convencido de que as eleições gerais, no geral, seja a melhor solução. É claro que diminui o custo de campanha, hoje o custo de eleições para o governo, e hoje nós temos aquela situação, 2 anos trabalhando e para 1 ano. Né? Ou 1 ano trabalhando e paralisa praticamente meio ano. O outro não trabalha e paralisa mais meio ano, porque temos eleições a cada 2 anos. Isso realmente causa um transtorno muito grande, um prejuízo muito grande, ora para o município, ora para o Estado, ora para a União também. Então, saúdo, cumprimento as suas colocações, e a sua reforma política ela está muito próxima da nossa reforma política também, e eu só preciso me convencer ou convencê-lo sobre essa questão das eleições gerais. Mas, não mais, eu entendo que as suas colocações estão bem alinhadas conosco e alinhadas com o que a população está pedindo nas ruas hoje, em todos os cantos. É no seu estado, é no nosso estado de Rondônia, é em todos os estados brasileiros. A população quer uma mudança. Não são mudanças grandes, são mudanças pequenas, mas que produzem um resultado grande na sua execução. Meus cumprimentos, senador Blário. Muito obrigado, senador Assir. E é justamente isso, senador Assir. Cada um pensa com variantes diferentes sobre esse assunto. Por isso, é importante que o nosso presidente aqui na casa, e temos N projetos andando por aqui, que coloquem em votação. Aqueles pontos que nós não chegamos a um consenso, vamos ao voto, não há problema nenhum. Eu, quando defendo eleições gerais, eu olho pela praticidade, pelo custo que é fazer essas eleições e as amarras e as formas como vão se conduzindo isso durante esses períodos em que nós temos as eleições. Mas fica aqui a minha contribuição, ou melhor, que antes da contribuição, fica a minha posição sobre esses pontos que me referi aqui. São pontos básicos de uma reforma política e que tem como objetivo final, senadora Ana Amélia, reduzir os custos, que sejamos mais transparentes, que não tenhamos governos estabelecidos com
corda no pescoço, com faca no pescoço, porque teve 15, 20 partidos que o apoiaram e cada um quer um espaço dentro do governo. Eu não quero ver mais isso para o meu país, não quero ver mais isso, eu quero que a política seja uma política transparente, que seja possível a visualização por todos aqueles que votam. Concedo, então, uma parte, senador Hélio. Senador Blair, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia também, Vossa Excelência é uma pessoa de altíssima competência e conhecimento e bem sabe o que está dizendo, por tanto que representa esse país em setores fundamentais. Realmente não dá essa indústria de eleição, todo dia eleição. Eu acho que é hora da gente aproveitar essa vontade do brasileiro de fazer essa reforma e, de fato, chegarmos a um denominador comum que nos propicie a coincidência das eleições, que nos propicie que as pessoas também, eu acho, senador Blair, eu não pude, lamentavelmente, ouvir todo o depoimento, todo o pronunciamento de Vossa Excelência, mas eu acho que precisamos também dar uma janela de oportunidade àquelas pessoas que querem mudar de partido, tá certo? Recentemente aqui impediu-se a questão da fusão partidária, eu achei tudo bem, sem problema nenhum, mas era uma possibilidade de mudança, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, primeiro, para diminuir esse número enorme de partidos que tem hoje no nosso Brasil. Então, a gente precisa fazer um rearranjo para que todos possam se acomodar, né? Abrirmos a possibilidade para aqueles que, porventura, não estejam sentindo bem em seus partidos, possam se enquadrar. E até aqueles partidos que estão fora das regras mínimas que poderiam decidir de existência de um partido, poder escolher um partido que ele se identificasse mais para poder estar juntos. E acho eu que essa questão que o senhor coloca de altíssima relevância da coincidência das eleições. E poderíamos também aproveitar para definir a questão da desincompatibilização e também a questão, né, do mandato, talvez de 5 anos para todo mundo, para a gente não ter essa questão da reeleição e ficar a coisa mais tranquila. Então, baseado nisso, eu quero dizer que para mim é um prazer estar compartilhando com Vossa Excelência aqui esse período de mandato. Vou estar aqui nesses próximos 4 anos como senador da República. Vossa Excelência tem um trabalho muito grande com relação a vários assuntos da nossa nação brasileira e que colaboro com o vosso pronunciamento, acho que está muito adequado para o momento e rogo para que nós aqui do Senado Federal possamos juntos dar para o Brasil a oportunidade de fazer as mudanças que tanta população anseia. Muito obrigado, senhor, pela parte, e estou com essa proposta do senhor das coincidências eleitorais e do mandato de 5 anos. Obrigado. Muito obrigado ao senador Hélio José, que é o representante, um dos representantes do Distrito Federal aqui no Senado Federal. Realmente, Vossa Excelência não conseguiu acompanhar todo o discurso, mas no seu aparte já colocou quase tudo aquilo que eu havia dito, né? Quer dizer, não a reeleição, mandatos de 5 anos, fim das coligações na proporcional, enfim, por aí que eu acho que a população quer nesse momento, eleições gerais, e que tenhamos rapidez nessas propostas. Eu concedo a parte ao senador Medeiros, que divide junto comigo, e o senador Wellington Fagundes, a representação do Estado de Mato Grosso aqui no Senado Federal. Deu certo aqui agora. Senador Blair Maggi, agradeço pela parte. Muito me honra estar aqui representando o Estado de Mato Grosso, junto com Vossa Excelência, junto com o senador Wellington Fagundes. Esse discurso de Vossa Excelência não podia vir em melhor hora. Muito oportuno, porque boa parte dele toca justamente no ponto crucial da política brasileira, no que se refere, por exemplo, ao debate atual. Hoje, a boca pequena na sociedade e aqui mesmo pelos corredores da casa, o que se fala é nessa famigerada lista que saiu. Uma lista que não nos orgulha, que não orgulha a política brasileira e que, de certa forma, nos deixa menor perante o cenário internacional.
E isso tudo tendo como pano de fundo o financiamento de campanha. Porque a grande verdade é essa, tudo que se falou aqui agora, seja o dinheiro de corrupção, sejam, vamos dizer assim, como alguém colocou, as atitudes impróprias, tudo está relacionado a financiar a eleição, que não está barata, está caro. Todo mundo hoje aqui nessa casa é consenso de que as campanhas estão fora de controle quando se trata de custos. E outro ponto que Vossa Excelência colocou, e que isso, inclusive, foi consenso no nosso bloco, eu faço parte do bloco junto com o PSOL, junto com o PCdoB, com o PSB, com o PPS, e lá decidimos lutar justamente pelo fim da reeleição. Porque, como Vossa Excelência colocou aqui, não tem como separar o candidato do gestor. O senador Luiz Henrique, por exemplo, quando foi candidato ao governo, ele se afastou, ou seja, deixou de lado. Mas isso foi uma opção dele. E a grande maioria não faz isso e torna as eleições, como o senhor bem colocou aqui, injusta, desproporcional para quem está competindo. Porque como é que se vai proibir dos órgãos de imprensa entrevistarem o governador? O governador chegou, ele é notícia, não adianta. E, logicamente, os outros não vão ter o mesmo tratamento. Então, Vossa Excelência foi muito feliz, a fala é muito atual, estamos aqui nessa casa justamente discutindo a reforma política, mas a grande dificuldade é que o tema é complexo e chegar a um consenso é quase impossível. Eu creio que a casa está acertando em compartimentizar essa reforma, mas o grande temor é que mude tudo e fique pior, porque às vezes acontece isso, né? Eu creio que sobrou para essa legislatura essa responsabilidade e tomara a Deus que tenhamos a sabedoria de deixar a política melhor do que está, porque a mudança ela é necessária, mas é importante que ela não mude para pior. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senador Medeiros. Eu agradeço, senadora Ana Amélia, pela compreensão do tempo e também aos apartes que foram feitos. E só quero desejar que nós possamos, de fato, avançar nessa reforma política aqui. Todos nós, quando fomos aos palanques, né, nós defendemos alguma mudança política. E aí chegamos aqui e nos acovardamos, ficamos parados sem provocar com que haja essa mudança. Então, eu estou aqui fazendo um pronunciamento, uma fala no sentido de dar as minhas posições pessoais, né, para contribuir com essa discussão. Muito obrigado, senador presidente. Senador Blarmage, eu queria dizer